Olá, mulherada! Como vocês estão? Eu sei que as notícias não têm sido muito boas, mas eu gostaria de te encorajar para que você não perdesse a esperança. Afinal de contas, nós cristãos somos responsáveis por, nos momentos difíceis, né? Nos colocarmos diante do Senhor, clamarmos pelo nosso país, e eu espero que você esteja fazendo isso. Que você não se esqueça que você tem uma grande arma nas suas mãos, que é a oração, que é a busca pelo Senhor, que a gente continue intercedendo pelo nosso país, pelos nossos amados, pelos nossos irmãos, e que a gente possa confiar e esperar no Senhor até que Ele venha em nosso socorro. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos por aqui, e nós temos estudado nas últimas semanas os atributos de Deus, em especial a categoria que nós chamamos dos atributos incomunicáveis de Deus, e nós já vimos alguns atributos. Você lembra quais são os que a gente viu até aqui? A gente falou sobre independência, né? A gente falou sobre a imutabilidade de Deus, sobre a eternidade de Deus e sobre a onipresença de Deus. Então, durante a semana a gente tem passado também os versículos bíblicos, as referências bíblicas, para que você possa estar acompanhando esses atributos e vendo quais são os versículos que falam sobre isso, né? Eu espero que você esteja gastando tempo com isso. É muito importante que você abra a sua Bíblia, manuseie a sua Bíblia, veja os versículos, veja os contextos onde esses versículos estão e entenda um pouquinho mais o que a Bíblia tem a nos ensinar também. Isso também é uma forma de estudo e é importante que você se apegue dessa forma a essas referências. Não passar por isso batido, porque é a nossa tendência muitas vezes. E hoje nós vamos falar então sobre o último atributo que entra nessa categoria dos atributos incomunicáveis de Deus, que são aqueles atributos que nós entendemos que são exclusivos de Deus. E esse atributo é o atributo de unidade. Esse atributo diz pra gente que Deus não está dividido em partes. A gente viu que Deus, por exemplo, é onipresente, né? Ele está aí com você e está aqui comigo. Mas não quer dizer que Deus se dividiu para fazer isso. Não, ele faz isso de uma forma integral. Então, apesar de Deus ter muitos atributos, apesar da gente reconhecer muitas coisas no ser Deus, ele nunca pode ser dividido em partes. E lembra que no começo do nosso estudo eu falei sobre a importância de entender isso, principalmente no que se trata dos atributos de Deus, e a gente nunca pode separar ou isolar um atributo, ou ainda dar mais valor para um atributo comparado com outro. Então, da mesma forma, a gente tem que entender Deus como um todo, né? A gente não pode nem pegar algo de Deus ou dizer que Deus é mais uma coisa do que outra. Deus é o ser integral. A unidade de Deus é parte, então, do seu caráter. E por isso, nós não podemos dizer, por exemplo, que em determinada época da história Deus foi mais amoroso do que justo, em que outra época ele foi mais justo do que amoroso, né? Principalmente tem que ter esse cuidado, principalmente no que se trata de Novo Testamento, Velho Testamento. Deus lá com o povo de Israel era mais justo, é, lhe dava mais a ferro e fogo, e agora não, é diferente conosco, Deus agora é mais amoroso. Não, a gente não pode fazer esse tipo de distinção. Nosso Deus, ele não muda. A gente viu isso também, né? Nós vimos até aqui, então, que Deus se basta, que ele não muda, que ele é dono do tempo, que ele não está preso nem ao tempo, nem ao espaço. E o nosso Deus é sempre o mesmo, e isso confirma a sua unidade. Então, quando você junta os atributos, isso só dá mais credibilidade para um atributo final, então, que é a unidade de Deus, de entender que Deus é um ser realmente integral. O atributo de unidade nos leva ainda à compreensão de que Deus é um ser absoluto, e de que ele é um absoluto para nós. Nós vivemos numa época onde isso é um pouco desgastado, né? A gente vive tempos onde tudo é muito relativo, tudo depende dos sentimentos que a gente tem, tudo depende das nossas afeições, tudo depende do que a gente sente. Então, essa ideia de um absoluto que regra a nossa vida, que conduz a nossa vida, caiu em desuso. Mas nós cristãos não podemos cair nesse engano. Nós continuamos crendo no Deus da Bíblia, e o Deus da Bíblia é o único Deus, ele é o absoluto, ele reina soberano sobre tudo, porque ele é criador de todas as coisas, é isso que nós acreditamos. Então a gente precisa sempre viver com essa visão de que Deus é o nosso único absoluto, de que Deus é o nosso norte, de que a nossa vida não está simplesmente ao acaso, que a gente vai seguir algo que está só no nosso coração. Não, a nossa vida é direcionada pelo nosso Deus. Deus é o nosso pontapé inicial. Deus é o fim aonde a gente quer chegar. Deus é tudo para nós. Ele é nosso absoluto. Outra coisa que esse atributo também nos ensina é que a divindade de Deus não é dividida com outros seres. Isso é muito importante. Porque mesmo a doutrina da Trindade, onde a gente entende que Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele ainda continua sendo um único Deus. Então, isso diferencia inclusive o cristianismo de outras religiões.
Porque todo o nosso culto e toda a nossa devoção são exclusivos a um único Deus. A gente não presta devoção para um Deus aqui, para outro ali, dependendo da circunstância, né? Não cabe nessa nossa relação com Deus nenhuma idolatria. Nós não podemos ser idólatras de outros deuses ou de outras coisas, ou ser apegados a misticismos, coisas assim, como se essas coisas tivessem um poder para além de Deus. Isso não existe, né? Se em outras religiões nós temos, de repente, isso, por exemplo, uma divindade que é responsável pela parte da saúde, ou então se você por exemplo, precisa de tá atrás de bens materiais, você quer prosperidade, então você coloca um determinado objeto de determinada forma. Mas se você está atrás de saúde, então você tem uma oração específica só para saúde. Aí, se você quer casar, você tem que se apegar a determinado santo, porque é ele que vai fazer a coisa acontecer. Entende? Nesse sentido, a gente não acredita nisso. Nós acreditamos como cristãos, e é o que a Bíblia nos fala, que toda a nossa vida, todas as áreas da nossa vida, financeira, relacional, de saúde, tudo que nós temos está diante do mesmo Deus. Nós estamos na mão do mesmo Deus, de um Deus único. Então, todas as nossas áreas da nossa vida, se a gente tem um problema de saúde, a gente vai orar ao mesmo Deus. Se a gente tem um problema de relacionamento, a gente vai orar ao mesmo Deus. Se a gente está com problemas financeiros, é o mesmo Deus. Todas as áreas da nossa vida são contempladas pelo mesmo Deus. Nós temos um único Deus e a gente não pode separar ele em categorias ou colocar para outros seres a responsabilidade que é divina ou a divindade que é devida somente ao nosso Deus. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes a gente se apega a misticismos bobos e quando a gente vê, a gente está apegado a Deus, mas está fazendo uma coisinha a mais para ver se aquilo funciona. Então a gente não tem que ter um cuidado aí nesse sentido, né? E a gente precisa também ter em nossa mente que Deus, o nosso relacionamento com Deus, só é mediado através de Jesus Cristo. É isso que a Bíblia nos fala. Só Jesus é mediador entre eu e Deus, entre você e Deus. Não tem mais ninguém nessa relação. Não existe um outro ser, um outro santo, uma outra divindade que a gente vá pedir, um anjo da guarda, qualquer coisa assim que a gente vá se apegar para daí chegar a Deus. Não. Graças a Jesus, o sacrifício de Jesus, nós temos um canal aberto com Deus. Nós oramos diretamente ao nosso Deus. Esse Deus criador de todas as coisas, esse Deus que nos ajuda, que nos ama. Esse é o Deus que a gente tem livre acesso a ele graças a Jesus. E a gente precisa se apegar a isso. É um privilégio conhecer esse Deus único. Um Deus que é absoluto. Eu costumo dizer, a gente passa por muitas incertezas na vida, né? Mas minhas irmãs têm uma coisa que eu tenho certeza, é Deus. Deus é a única certeza que eu tenho nessa vida. Os seus atributos incomunicáveis, o que a gente viu até aqui, nos ajuda a ter coragem para abandonar a nossa incredulidade muitas vezes. E o pezinho atrás que a gente tem, sabe, de que só Deus não vai ser suficiente? Não, né? Deus nos oferece uma oportunidade única da gente se jogar livremente nos braços dele, com confiança, entendendo que esse Deus se basta e que a gente não precisa de mais nada além dele. E o meu desejo é que nessa próxima semana que se inicia aí, que o nosso coração descanse nesse Deus, que é independente, que é imutável, que é eterno, que é onipresente. O nosso Deus é uma rocha firme, ele nunca vai mudar, ele nunca vai deixar de ser o que ele é, e ele é suficiente para nós. O nosso Deus, ele é único e ele é o nosso absoluto. Que a gente possa transformar isso numa verdade para a nossa vida, que a gente viva olhando para esse Deus como o nosso absoluto, como um Deus único, como o único Deus que merece a nossa adoração, a nossa devoção, o nosso temor, que a gente tenha isso no nosso coração e que a gente possa melhorar o nosso relacionamento com Deus. Que Deus te abençoe e a gente se vê na próxima semana.